Uma família revoltada com a decisão da justiça. Os dois suspeitos de estarem disputando um racha e que também se envolveram na morte de um trabalhador na BR-277 estão soltos. Os dois envolvidos na morte de um trabalhador na BR-277, depois de um suposto racha na rodovia, já estão soltos. Pois é, e nenhum precisou pagar fiança para deixar a prisão. Um deles, um médico. O outro, um jovem que chegou a fazer selfies de dentro do carro depois do capotamento, como se nada tivesse acontecido e como se ele não tivesse tirado a vida de um inocente. De acordo com o laudo da criminalística, os dois veículos envolvidos na morte do trabalhador aqui na BR-277, em Curitiba, estavam acima dos 170 km por hora quando um dos motoristas perdeu o controle do carro e acabou matando uma pessoa. A família até hoje não entende o porquê dessas duas pessoas estarem soltas e respondendo ao processo em liberdade. Enquanto isso, essas mulheres sentem falta do irmão. Nós voltamos com as irmãs do Marcelo Trindade ao local onde ele morreu. A Marilda e a Márcia ficaram sabendo pelo filho da Marilda que o irmão delas tinha sido atingido na rodovia e morreu. Além da gente estar sofrendo a dor, né? A dor da perca, a dor da saudade, a dor da tremenda brutalidade, né? Que isso não foi um acidente, né? Isso foi um assassinato. Esse laudo da Polícia Científica mostra que os carros fizeram o mesmo trajeto por cerca de 28 quilômetros, mas em apenas 2 quilômetros foi possível verificar que eles já estavam em velocidade bem superior ao limite da rodovia e que ambos sabiam o que estavam fazendo. Essas outras imagens mostram trechos em que os motoristas já estavam em alta velocidade, inclusive imagens do pedágio de São Luís do Purunã. Para o delegado que investiga o caso, todas as provas comprovam que eles estavam em um racha na rodovia. Temos testemunhas oculares do fato, que nos informaram que os veículos Volvo e BMW estavam sim praticando racha e estavam também em alta velocidade. Aliado às provas testemunhais, temos os laudos periciais, que constataram a velocidade dos veículos, inclusive em trechos antes do acidente foi constatada a velocidade de 179 km por hora em relação ao Volvo e 160 km por hora em relação à BMW. Sabendo então da soltura do médico que ficou preso por apenas algumas horas, resolvemos ir até ele. Ulisses Misma Ribeiro é esse aí, saindo da delegacia com uma blusa nas mãos para não mostrar as algemas. As imagens do condomínio de luxo onde ele mora, em Curitiba, mostram que ele e a família entram no elevador como se nada tivesse acontecido. Naquele dia, o médico tinha uma consulta às 1h30 da tarde. Pelo jeito, não queria se atrasar. Fomos até o condomínio onde ele mora. Não tem como chegar até o apartamento sem falar com o porteiro. E bato o interfone. Boa tarde, eu sou o William da Record, tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho. Eu queria ver se eu consigo falar com o doutor Ulisses. Oi? Você precisa aguardar mais um minutinho, eu estou tendo contato com o apartamento. Tá ok. Ok, só um minutinho. Aguardo. Aguardo, obrigado. De nada. Perceba que nem precisei falar o número do apartamento. O porteiro já sabia de quem eu estava falando. Alguns minutos de espera e o porteiro retorna. Consegui contato agora com a funcionária. Ela falou que o seu doutor Ulisses não se encontra. Ele está na casa da chácara. Não desistimos. Conseguimos o contato do celular do doutor Ulisses. Grato pelo recado. Você só será tarifado após o sinal. O médico desligou o celular e não atendeu às nossas ligações, mas as imagens falam por si só. Ele estava em alta velocidade e dificilmente não percebeu o acidente que aconteceu. O outro motorista, esse aí que tirou foto de dentro do carro depois do capotamento, é Silvio Eduardo de Alencar Santos. Chegou a ser preso em flagrante pelo crime, mas também já está solto. Além da foto tirada no carro, mandou mensagem para a mãe, dizendo que viu na TV como fazia para sair do veículo depois do capotamento. Eu fiquei lá, peguei o celular, quebrei o vidro e saí. Eu não ia ficar lá dentro. É que eu assisto muito filme, eu aprendi. Você nunca fica lá, você tira o cinto e quebra o vidro. Aí eu comecei a chutar o vidro para quebrar, daí saí. Depois do que aconteceu, o Silvio segue a vida tranquilamente. E o médico resolveu se refugiar com a família em um lugar de descanso. Enquanto isso, a família do Marcelo Trindade não sabe como manter a mãe dele com saúde em meio à perda do filho, que naquele dia tinha prometido para ela que depois do trabalho e até a casa, tomar um café.
Ele sempre estava, né, ele conosco, todas as tardes ele estava, né, comigo, né? Ele era bem presencial, assim, né, na nossa vida, né? Ele saía do trabalho, ele passava na casa da minha mãe para tomar café, passava lá em casa, né? Então ele era bem companheiro mesmo, né? Esses dois foram soltos, eles voltaram já para casa, né? Eles já estão em casa, com filhos, esposa, mãe, né? E a minha mãe tá lá, sofrendo a dor, né, da saudade, a dor da tremenda brutalidade, né? Nós vamos lutar até o último dia das nossas vidas. Eu já recebi aqui no nosso estúdio, inclusive, a família, a Márcia, que deu a entrevista, a Marta, a Dona Hilda, que é a mãe do Marcelo, né? E a gente sente realmente a tristeza dessa família, né? Pude estar com eles aqui e a Márcia não conseguiu nem falar no dia que ela veio aqui, a filha dela, a Helena, que até disse algumas palavras ali representando a mãe, porque a Márcia não conseguia nem falar de tanto que ela chorava, né? A perda do irmão que se foi aí depois deste acidente. Realmente muito lamentável. E o Emanuel Perim está com a gente aqui. Emanuel, o BG teve acesso então também a vídeos, né? E também a fotos dos dois motoristas, né? O que você tem para mostrar para a gente? Exatamente. Jason, a polícia, nesse inquérito, está colocando como um ponto importante para a gente analisar a conduta de cada um deles, algumas selfies que foram feitas. Como falou o William Bittar, essa selfie aí que é do Silvio, motorista da BMW. E não tem só a selfie. Tem também o trecho que a gente viu na reportagem, onde ele comenta tudo o que aconteceu logo depois do acidente. E aí estamos falando de dois carros de luxo, uma BMW e uma Volvo, com sistemas de segurança muito bons. Então, de fato, eles capotaram, eles estavam em altíssima velocidade, mas eles conseguiram conversar normalmente depois do acidente, enquanto o Marcelo, infelizmente, não resistiu. Vamos colocar mais uma vez, então, esse trechinho, onde ele dá risada no início e depois conta que teve que quebrar o vidro para sair do carro. Eu fiquei lá, peguei o celular, quebrei o vidro e saí. Eu não ia ficar lá dentro. É que eu assisto muito filme, eu aprendi. Você nunca fica lá, você tira o cinto e quebra o vidro. Aí eu comecei a chutar o vidro para quebrar, daí saí. É importante falar também, Jason, o Bittar já colocou na reportagem, queria só esmiuçar um pouquinho mais essa tese de que eles estavam fazendo racha. Era uma disputa, não se conheciam. Aí dois carros de luxo, um querendo mostrar para o outro a potência, enfim. O que diz esse inquérito da polícia? De que, no pedágio de São Luís do Purunã, eles passaram com 20 segundos de diferença um e outro, no pedágio de São Luís. Seguiram viagem. E aí, por um trecho de 2 quilômetros, eles ficaram coladinhos um no outro. Ou seja, não é possível que por 2 quilômetros, sem ali eles saberem, eles ficassem tão perto numa velocidade tão alta. Esse é um dos principais embasamentos da polícia. Jason. Eu fico pensando aqui, né, que primeiro que você não deve sair por aí correndo, né, disputando racha com ninguém, em via pública, colocando em risco a vida de terceiros, né? A própria vida e a vida de terceiros, como é o caso do pobre, do coitado do Emanuel, que estava trabalhando, estava, né, ali lutando para sobreviver no trabalho, na rodovia, no canteiro da BR-277 e acabou sendo atingido aí por um carro que acabou se desgovernando. Completamente desprotegido, né, Jason? Completamente desprotegido. Do contrário aos motoristas que estavam dentro do carro. Exatamente. Né? Completamente imobilizados, ali, sem nenhum tipo de... com aquela sensação, né, Emanuel? Eu fico imaginando que é aquilo que você disse, são carros potentes, né? São carros de última geração, né? Com extrema qualidade em termos de segurança, né? Isso talvez dê ao motorista essa condição, né, de superpoder, né? De superpoder. Quer dizer, eu tenho confiança, eu tenho superpoder, a minha vida está protegida. Mas e a vida do terceiro? E a vida da outra pessoa, né? A gente tem que pensar também nos nossos irmãos, nós temos que pensar na vida das outras pessoas. E aí, eu fico pensando o seguinte, doutora Márcia, quero trazer a senhora para essa conversa também, deve ser essa sensação de poder e de irresponsabilidade que faz com que a pessoa faça isso, né? Num filme, como sai, é uma coisa de satisfação pessoal. Olha, tô bem, não tá preocupado com os outros. E se lembrar um pouquinho, nós tivemos uma outra tragédia aqui na 277. Lembra do áudio do motorista do caminhão? Pois é. A preocupação, o terror, que é o que a gente espera de uma pessoa de bem.
né? E aqui não, completamente irresponsável, se preocupado, ainda se gabando da habilidade dele para sair do veículo, porque deve ter visto algum filme interessante, não sei. Provavelmente, como é que é? Furiosos e Velozes, Velozes e Furiosos, né? Provavelmente nessa linha, né? Nessa linha. E se eles não tivessem nessa condição de racha, essa velocidade já era abusiva de qualquer forma, né? Carros potentes, carros seguros para quem está dentro, né? Até um certo ponto, né? Mas e para quem está fora, né? Uma arma, né? Não deixa de ser uma arma na mão de um responsável, né, doutora Márcia? Com certeza. O excesso de velocidade por si só já seria um problema. Esse excesso com competição com outra pessoa que tira a atenção do foco, que é a segurança de trânsito, né? E a falta na consequência, a falta de preocupação com isso. A gente continua acompanhando toda essa história, todo esse caso aqui no Balanço Geral, né?